Boa noite, amigos. Pintacilgo falando novamente. Dois vídeos simples aí em sequência. Tô meio... Uma doença atacou meu corpo aí, eu tô acabando de me recuperar. Pulmão ainda meio embotado. 12 de julho de 2023 e eu resolvi gravar de emergência dois vídeos porque o Aldo Rebelo foi na CPI das ONGs e é um assunto que eu conheço bastante. ONG na Amazônia. Falei disso no projeto antigo, já dei aula sobre o assunto em determinadas instituições. Trabalhei na linha de frente desse assunto na Amazônia. Conheço vários lugares dessa viagem recente agora. Pretendo até... O Aldo Rebelo foi contratado para escrever um livro sobre o assunto. Deve ser um livro simples, mas tipo de livro que convém ter para consulta, para prosperidade, para citar bibliografia. Falou ali pouca coisa que eu já sabia, que eu não sabia, mas basicamente ele mostra uma ruptura programática total com o PT, total. Está se mostrando aquela linha de nacional-comunismo, em vez de socialismo internacionalizante, saindo totalmente aí do discurso do Fernando Henrique e do PT, que é o mesmo discurso, na verdade, né? Que é o discurso da Marina e que é o discurso do PV também, né? De subserviência total ao capital internacional, a casas monárquicas europeias. Então ele fala dessa mentira de crédito de carbono, da mentira do desmatamento, da mentira de como esses países são pérfidos e como eles querem manter a gente no subdesenvolvimento, e como eles são hipócritas e faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele vai falar da Alemanha extraindo carvão, removendo floresta natural para extrair carvão, enquanto dizem que a gente não pode cortar árvore nenhuma. As casas na Suécia feitas de madeira e eles não querem que a gente não use. Gente, cada indústria que se mete em regulamentação no Brasil, você está criando emprego fora do Brasil. Você tem uma Amazônia em condições econômicas terríveis, o jovem lá se fudendo, sem emprego, e o governo lá botando universidade para ensinar coisas que depois medicina veterinária, agronomia, zootecnia, engenharia de petróleo, e depois o jovem não pode trabalhar com nada disso, porque tudo é proibido. É proibido tirar petróleo, proibido garimpo, é proibido de matar, proibido fazer ferrovia. E quem está controlando todo o processo é o judiciário, é o Ministério Público, são gabinetes de ONGs, então não existe nenhum controle. O Bolsonaro falou que ia fazer, não fez nada. Ele também deveria ter feito, como quando o ministro da Defesa, o Aldo Rebelo, também não fez nada quando foi ministro da Defesa. E agora está dizendo aí que quer fazer. Eu duvido muito que essa CPI dê uma coisa, o PT vai limpar a bunda com isso aí, mas é interessante esse momento histórico que a gente está vivendo. Um racha dentro da esquerda, a esquerda bugando, né? Não tem... Gente, eu falava desses assuntos há 20 anos atrás. Eu era rotulado, teórico da conspiração, você quer destruir tudo, você não sabe o que você está falando. Porque é a falsa sinalização de virtude do Sudeste, né? Do brasileiro do Sudeste. Ele não tem virtude verdadeira, então ele sinaliza que ele está preocupado com o boto rosa, porque é uma coisa que é uma coisa que é... Esqueci a palavra, é um altruísmo virtual, né? Eu tô aqui no Rio de Janeiro preocupado com o boto da Amazônia. Você não pode fazer nada, ninguém pode auferir isso, né? Então você pega bonito, né? Não, manter a floresta em pé e tal. E nunca foram lá ver como é que aquela gente vive sem esgoto, entupida de malária, sem luz elétrica, sem estrada, sem porcaria nenhuma. As cidades parecem que você tá na Índia, pelo amor de Deus. Então o Aldo Rebelo, ele rasgou o verbo. Foram 4 horas de CPMI. Eu assisti 100% das 4 horas, mais ou menos. Tá lá no canal Arte da Guerra. Assisti pelo canal Arte da Guerra, inclusive.
Estava trabalhando hoje, ouvindo, peguei no meio do caminho, depois eu assisti tudo até um pouco depois do ponto que eu tinha começado. Esse assunto de... E ele fala, o Brasil é um país que, se ele se desenvolver, ele não vai virar uma Suíça, ele não vai virar uma Dinamarca, ele vai virar uma China ou uns Estados Unidos. Ou seja, ninguém quer que isso aconteça. Tem que lidar com um país riquíssimo, com a potencialidade do Brasil aqui. Então existe uma união de casas monárquicas controladas aí pela Inglaterra, mas aí tem também a França, tem a Noruega, a Dinamarca, a Holanda, entre outros, que estão sempre jogando areia aí e tentando tomar pedaço do nosso território. É uma coisa que Dom Pedro já sabia disso, o Barão do Rio Branco já sabia disso, Euclides da Cunha, quando escreveu Os Sertões, já sabia disso. Ele dizia, inclusive, que para fazer ferrovia na Amazônia, a única solução lá é fazer ferrovia. Para fazer ferrovia, você não precisa levar nada para lá, já tem tudo lá. É só você fazer carvão com a madeira, o minério está lá, você derrete o minério, faz o ferro, puxa os trilhos, faz o dormente, trata o dormente, faz os trens e vai fazendo, vai andando, vai fazendo, vai andando. Então você, como ele falou lá de cidades que o tráfico de drogas já é o maior empregador, e o segundo é a Bolsa Família. Quer dizer, é um negócio tão deplorável, gente. Tudo que você vai lá, os órgãos os órgãos de controle e fiscalização estão fazendo lá? Eles não estão lá para prender traficante, para prender bandido, para prender ungueiro, não. Estão lá para prender produtor rural, garimpeiro, pequeno criador de gado. E agora o cara se matou. Um cara lá na Amapá se matou porque procurou uma advogadazinha qualquer, tomou uma multa gigante lá do IBAMA, a advogada não deu grandes esperanças, o cara se matou. Simples assim, porque os caras não sabem fazer outra coisa. Os caras só sabem fazer isso, pecuária, alimentar os outros. Então eles querem cortar a nossa comida, esses europeus malditos querem cortar a nossa comida. E tem brasileiro que ainda defende. Porque em país sério? Que país sério, gente? Isso não existe, não. Os caras querem a gente na merda, estão aqui roubando diamante e ouro há 500 anos e querem continuar roubando. Eles querem entrar de submarino lá na Amazônia e levar tudo, entra de avião, entra de helicóptero. E esse papinho de ONG... As ONGs, elas são nitidamente organizações militares, estão fazendo um trabalho de inteligência militar, de inviabilizar o território nacional por meio de unidade de conservação, reserva indígena. O atual governo falou que quer fazer ainda mais ainda reserva indígena. Você tem estados igual Roraima que estão totalmente inviabilizados, Amapá totalmente inviabilizado por reserva indígena e unidade de conservação, e eles querem aumentar ainda mais. E um dos especialistas lá citados, ele falou para o Aldo Rebelo, ministro, nós temos aqui toda a tabela periódica no subsolo da Amazônia. E eu já ouvia isso lá em Roraima. Eu viajei com um roraimense uma vez e ele falou, no meu estado tem todos os minérios. Às vezes a gente está caçando, fazendo alguma coisa no mato, passeando, pescando, você vê uns gringos passando assim, de barco, de caminhonete, ninguém sabe de onde veio, para onde vai. Aí tem área lá que a ongueira fala pro general que ele não vai entrar e o babaca mete o rabo entre as pernas e não entra. E fica por isso mesmo. Gente, é um negócio... Eu cansei de falar disso. Agora, nem ele tomou uma medida. Nem ele tomou quando era ministro da Defesa. Qual o motivo desse racha agora? Será que ele vai tomar alguma medida? Porque tudo que ele cita lá no livro que ele vai publicar é destrutivo para o PT. É preocupante. Gente, é um negócio assim de embrulhar o estômago. Agora, muito positivo, tá? A Tereza Cristina lá cumprimentando ele. Aquele Mourão lá fala também, lá eles têm uma sintonia. Parece que todos os que estão falando ali têm uma real preocupação com o assunto, mas eu não consigo ver essas pessoas se coordenando de fato para recuperar a soberania do território brasileiro. Porque a Amazônia ela já está perdida. Eles estão tocando uma política lá
de redução populacional da Amazônia. A Amazônia está sendo depopulacionada para ser reocupada. Então, o território dos estados já foi diminuído, a autonomia dos entes estatais da Amazônia já foi diminuído por Ministério Público, que não é o chefe do Ministério Público, não, é um procuradorzinho aqui, outro acolá. É um cara da FUNAI que não deixa você entrar com filtro para dar um filtro pro índio, um vermífugo. Entenderam, gente? A gravidade da situação. Então você tem uma soberania que está sendo. É um estado paralelo das ONGs. Que ele cita, na verdade, lá. É um estado paralelo das ONGs. E na grande maioria das vezes, eles estão repetindo a técnica da colonização europeia. Porque os diretores das ONGs ficam com 70% dos recursos, inclusive recurso brasileiro. Eles pegam recursos do mundo inteiro em nome dos índios e fica com 70% para pagamento de salário dos diretores. E chega lá, eles moram nessas cidades em condomínios fechados, não tem relação com a comunidade, não se integram com a comunidade. Não se integram. Então ficam mantendo e realmente são focos de ataque. Isso é assim desde que eu morava lá. Ataque de políticas públicas do governo brasileiro. Qualquer política pública, qualquer órgão público. E eles sabem que você vai chegar lá. Quando você chega numa comunidade para fazer uma reunião, os caras já estão lá. E já fizeram a cabeça da população, ou eles marcam uma outra reunião com comida grátis para sua reunião dar errado, não ter quórum. Eles marcam outra, no mesmo dia, no mesmo horário. O que eles puderem fazer para sabotar, se você chegar lá distribuindo ouro, eles vão fazer a população ficar contra. É inacreditável, assim. Então, é aquela técnica de esquerda de sou contra tudo que há. Tudo que existe, eu sou contra. Entenderam? A coisa é mais ou menos assim. Então, que mais ali? Outros, um deputado lá, médico lá do Amazonas falou também. Um outro lá de Belém também falou. Os políticos da Amazônia, por mais que a gente sabe o problema da nossa classe política, mas eu acho que tem pautas que transcendem, né? A coisa é descarada demais, assim. Quem nasceu lá não quer mais. Quem tem carinho pela região não tolera ver esse tipo de coisa acontecendo. E isso acontece aí igual o cara lá falou, eu tô vendo isso desde criança, gente. Isso é que o professor, o ministro Aldo Rebelo tá falando, é a história da minha vida. E a gente tem que recuperar esse território, sim. Tá certo, queridos? Então, assistam aí a CPMI das ONGs. E, bom, vamos ver aí o PCO, né? Tem aquele cara agora das armas, como é que é o nome dele? Do PCO, que falou que sempre... Esqueci o nome dele, o cara do PCO, aquele cara do PCO lá, que é a favor das armas, que tá contra o desarmamento, e o Aldo Rebelo, se firmando aí como forças para a próxima eleição, né? E com certeza tá. Esse mundo é tão doido, né? Mas acho que é melhor que o PT, né? É difícil alguma coisa ser pior que o PT, que já tá completamente comprometido com interesses globalistas, assim. Ostensiva e descaradamente comprometido com interesses globalistas. Boa noite, Deus abençoe todos vocês.